24º domingo. September 14th, 2025. Evangelho segundo São Lucas 15,1-32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então Jesus contou-lhes esta parábola: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido, e foi encontrado. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 233.14. 233.1. Jesus fala às multidões. Tendo subido a margem arborizada de uma pequena torrente, ele está falando a muitas pessoas, espalhadas pelo campo, onde o trigo acabou de ser ceifado, e mostra ainda o aspecto triste dos restolhos queimados. Já chegou a tarde. O crepúsculo vem descendo, mas a lua também já vem subindo. É uma bela e clara tarde de um começo de verão. Alguns rebanhos estão voltando para o redil, e o din-dom das campainhas já se mistura com o forte cantar dos grilos ou das cigarras, em um contínuo cri, cri, cri. Jesus busca o assunto nas manadas que vão passando.
Ele diz: o vosso pai é como um pastor cuidadoso. Como faz o bom pastor? Ele procura pastos bons para as suas ovelhinhas, e as pastoreia onde não há cicutas nem tóxicos, mas trevos de bom sabor, poejos aromáticos e amargos e saudáveis agriões. Procura os lugares onde, junto com o alimento, haja também algum pequeno regato de águas frescas e limpas, haja sombra de árvores, e onde não encontre cobras pelo meio do verdor das ervas. Ele não procura de preferência as pastagens mais viçosas, porque sabe que nelas é fácil encontrar a cilada das serpentes e das ervas nocivas, mas prefere as pastagens da montanha, onde as orvalhadas conservam sempre limpas e frescas as pequenas ervas, enquanto o sol as mantém sempre limpas de répteis, lá onde o ar está sempre em movimento e é bom, e não pesado e insalubre como o ar da planície. O bom pastor observa uma por uma as suas ovelhas. Trata delas quando estão doentes e faz curativos nelas, quando estão feridas. Ele grita com a que ficaria doente, por estar comendo demais, e a outras que pegariam alguma doença por ficarem muito tempo em lugares encharcados ou muito isolados, ele as chama para irem para outro lugar. E, se uma está sem apetite e não come, ele procura para ela ervas ligeiramente ácidas e aromáticas, capazes de despertar-lhe o apetite e lhe dá com sua mão, conversando com ela, como com uma pessoa amiga. Assim é que faz o bom pai, que está nos céus, com os seus filhos errantes sobre a terra. Seu amor é a vara que os reúne e a voz que os guia, e as pastagens são a sua lei, e seu redil é o céu. 233.2. Mas acontece que uma ovelhinha se afastou dele. Quanto ele a amava! Ela era nova, pura, cândida, como uma nuvem em céu de abril. O pastor olhava para ela com muito amor, pensando em quanto bem ele podia fazer a ela e quanto amor dela podia receber. Mas ela o abandona. Havia passado por ali um tentador, ao longo da estrada que vai margeando a pastagem. Ele não vinha vestido de um modo austero, mas com uma veste de 1000 cores. Não vinha com cinturão de couro, com um machado e uma faca pendurados, mas, sim, com um cinturão de ouro, tendo pendurados nele guizos de prata, de sons melodiosos como a voz do rouxinol e ampolas de perfumes que inebriam, não traziam bordão, como os bons pastores, para reunir e defender as ovelhas e que, quando não basta o bordão, estão prontos a defendê-las com o machado e a faca e até com sua vida. Mas aquele tentador, que havia passado, tinha nas mãos um turíbulo brilhante por suas pedras preciosas, das quais subia fumaça, que é de mau cheiro e perfume ao mesmo tempo, mas que atordoa tanto como as joias, que são lapidadas, sim, mas totalmente falsas. Ele estava deslumbrante. E ia cantando e deixando cair punhados de um sal que brilhava sobre a terra escura. 99 ovelhas olharam, e pararam. A 100ª, a mais nova e querida, dá um pulo, e desaparece, indo atrás do tentador. O pastor bem que a chama. Mas ela não volta. E lá vai, mais rápida do que o vento, para alcançar aquele que passou e, para ter forças para correr, ela experimentou daquele sal. E, quando ele ia descendo por dentro dela, a queimou. Então, um delírio estranho fez que ela procurasse água profundas e verdes em matas escuras. E, nas matas, indo atrás do tentador, ela vai se entranhando, sobe e desce, e cai, 1, 2, 3 vezes. E 1, 2, 3 vezes. Ela sente, ao redor do seu pescoço, o abraço viscoso dos répteis, e, querendo beber, bebe daquelas águas impuras. E querendo alimentar-se, morde ervas que têm o brilho de uma baba repugnante. 233.3. Que faz, entretanto, o bom pastor? Ele fecha em lugar seguro as outras 99, e depois põe-se a caminho, e não para de andar, enquanto não encontra os rastros da que se perdeu. E, como ela não volta a ele, que está confiando aos ventos as palavras com que a chama, ele continua a ir em busca da perdida. E chega a vê-la lá ao longe, estonteada por entre as espirais dos répteis, e já tão tonta, que nem sente mais saudade do rosto que a ama. Até ainda zomba dele. E ele a torna a olhar, culpada por haver penetrado, como uma ladra, em casa alheia, tão culpada, que nem tem mais coragem de olhar para ele. Contudo, o pastor não se cansa, e vai. Procura-a, e a acompanha, seguindo seus rastros.
Vai chorando sobre os sinais deixados por ela. São flocos de lã, traços de alma, traços de sangue, delitos diversos, sinais bem diferentes, sujeiras, provas de sua luxúria. Ele vai indo até que a alcança. Ah! Eu te encontrei, querida, eu te alcancei. Que caminhada eu fiz por causa de ti! Para tornar a levar-te para o redil. Não inclines tua fronte aviltada. O teu pecado está sepultado em meu coração. Ninguém, a não ser eu, que te amo, ficará sabendo disso. Eu te defenderei das críticas dos outros, eu te cobrirei com a minha pessoa, para servir-te de escudo contra as pedras dos acusadores. Vem. Estás ferida? Oh, Mostra-me as tuas feridas. Eu as conheço. Mas eu quero que tu as mostres, com a confiança que tinhas quando eras pura, e olhavas para mim, teu pastor e Deus, com olhos inocentes. Aqui estão elas. Todas elas têm um nome. Como são profundas! Como foram feitas estas tão profundas, que chegam ao fundo do coração? Foi o tentador, eu sei. E ele, que não usa bordão nem machado, mas que fere ainda mais fundo com a sua mordida envenenada, e, atrás dela, continuam ferindo as joias falsas do seu turíbulo, aquelas que te seduziram por seu brilho, e que eram os enxofres do inferno, trazidos à luz, para queimar-te o coração. Olha, quantas feridas! Quanta lã rasgada, quanto sangue, quanta sarça! 233.4. Ó pobre, pequena alma iludida! Mas, dize-me, se eu te perdoo, me amarás ainda? Mas, dize-me, se eu te estendo os braços, tu virás para cá? Mas, dize-me, tens sede de amor bom? E, então, vem, e nasce de novo. Volta para as pastagens santas. Chora. O teu com o meu pranto lavam as manchas deixadas pelo teu pecado, e eu, para alimentar-te, visto que tu estás consumida pelo mal, que te queimou, abro o meu peito, abro minhas veias, e te digo, alimenta-te, mas vive. Vem, que eu te tomo nos braços, iremos mais bem dispostos às pastagens santas e seguras. Tudo haverás de esquecer desta hora de desespero. E as tuas 99 irmãs se alegrarão pela tua volta, porque, eu te digo, a minha ovelhinha tresmalhada, que eu fui procurar, tendo que andar até tão longe, e que eu afinal alcancei, que eu salvei, pois maior festa se faz entre os bons por um tresmalhado que volta, do que por 99 justos que jamais se afastaram do redil. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 241.78. 241.7. As pessoas se aglomeram na rua. Jesus começa a falar. Uma mulher tinha 10 dracmas em sua bolsa. Mas, tendo feito um movimento, a bolsa caiu-lhe do seio e se abriu, e as moedas saíram rodando pelo chão. Ela as recolheu, com a ajuda das vizinhas que estavam presentes, e contou as moedas. Eram 9. Não puderam encontrar a 10ª. Visto que a tarde já vinha chegando, e começava a escurecer, a mulher acendeu a candeia, e a colocou no chão. Depois pegou uma vassoura e começou a varrer, com muita atenção para ver se a moeda havia rolado para longe do lugar onde caiu. Mas não havia meio de achar a dracma. Então, as amigas foram-se embora, já cansadas de tanto procurar. Aí a mulher teve a ideia de mover do lugar a caixa-banco, o armário e o pesado cofre. Tirou com cuidado as ânforas e jarros, que estavam colocados numa cavidade, ao pé da parede. Mas não se achava a dracma. Então, a mulher se pôs de gatinhas e foi procurar no monte do lixo varrido e ajuntado perto da porta da casa, para ver se a dracma teria rodado para fora da casa, indo misturar-se com as folhas rejeitadas das verduras. E lá, afinal, acabou achando a dracma, toda suja, quase coberta com o lixo, que caiu depois sobre ela. A mulher, muito alegre, foi lavá-la, e a enxugou. Ela estava mais bonita agora, do que antes. E a mulher foi mostrá-la às vizinhas, que ela chamou de novo, em alta voz, e que se haviam retirado, depois de a terem ajudado nas primeiras buscas, dizendo, ei-la aqui. Estais vendo? Vos me estáveis aconselhando a não me cansar mais. Mas eu resisti,
e encontrei a dracma, que eu tinha perdido. Alegrai-vos, pois, comigo, que ainda não tive a dor de perder nenhum só dos meus tesouros. 241.8. Também o vosso mestre, e com ele os seus apóstolos, faz como a mulher da parábola. Ele sabe que um movimento pode fazer cair um tesouro. Cada alma é um tesouro e Satanás, que é invejoso de Deus, provoca os maus movimentos para fazer cair as pobres almas. Há alguns que, ao caírem, param perto da bolsa, isto é, afastam-se pouco da lei de Deus, que recolhe as almas na guarda dos mandamentos. E há os que vão parar mais longe, isto é, afastam-se mais ainda de Deus e de sua lei. Enfim, há os que saem rodando até o lixo, até as sujeiras, a lama. E lá acabariam perecendo, ao serem queimados nos fogos eternos, assim como as imundícies costumam ser queimadas em lugares apropriados. O mestre sabe disso, e procura incansavelmente as moedas perdidas. Ele as procura em todos os lugares, com amor. Elas são os seus tesouros. Ele não se cansa, nem sente nojo de nada. Mas ele as busca, rebusca, move as coisas de seus lugares, varre, até encontrar. E, uma vez encontrada, lava a alma encontrada com o seu perdão e chama os amigos, todo o paraíso e todos os bons da terra, e lhes diz, regozijai-vos comigo, porque encontrei o que se tinha perdido e está agora mais bonito do que antes, porque o meu perdão o tornou novo. Em verdade eu vos digo que se faz muita festa no céu, alegram-se os anjos de Deus e os bons da terra por um pecador que se converte. Em verdade, eu vos digo que não há coisa mais bela do que as lágrimas do arrependimento. Em verdade eu vos digo que só os demônios é que não sabem, não podem alegrar-se por esta conversão, que é um triunfo de Deus. E também vos digo que o modo como um homem acolhe a conversão de um pecador é a medida de sua bondade e de sua união com Deus. A paz esteja convosco. As pessoas entendem a lição, e olham para Madalena, que foi sentar-se na porta com o pequenino nos braços, talvez para ter um modo de controlar-se. A multidão vai se dispersando lentamente, permanecendo somente a dona da casa e sua mãe, rodeada pelos meninos. Falta Benjamim, que ainda está na escola. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Capítulo 205.37. 205.3 Ouvi. É uma bela parábola, que vos guiará com sua luz, em muitos casos. Um homem tinha 2 filhos. O mais velho era sério, trabalhador, amoroso, obediente. O segundo era mais inteligente que o mais velho, pois este na verdade tinha pouca acuidade de espírito, e se deixava guiar para não ter que se cansar ao tomar decisões. Em compensação, porém, o mais jovem era rebelde, dado a passatempos, amante do luxo e do prazer, dissipador e preguiçoso. A inteligência é um grande dom de Deus. Mas é um dom que precisa ser usado com sabedoria. Se assim não for, ele se torna como certos remédios que, quando são mal usados, não curam, mas matam. O pai estava no seu direito e no seu dever, e o exortava sempre a levar uma vida de um modo mais ajuizado. Mas isso não adiantava nada, ao contrário, provocava da parte dele mais respostas e um maior enrijecimento em suas próprias más ideias. Afinal, um dia, depois de uma discussão mais violenta, o filho mais novo disse, dá-me a minha parte nos bens. Assim não precisarei mais ficar ouvindo tuas repreensões, nem os queixumes do irmão. Cada um com o que é seu e fica tudo acabado. Olha bem, respondeu o pai, que tu logo ficarás arruinado. E então, que farás? Pensa bem, que eu não irei ser injusto, procurando ficar a teu favor, e não tomarei um vintém do teu irmão para te dar. Não irei pedir nada. Fica certo disso. E dá-me a minha parte. O pai mandou avaliar as terras e os objetos de valor e, visto que o dinheiro e as joias valiam tanto como as terras, deu ao mais velho os campos e os vinhedos, os rebanhos e as oliveiras, e ao mais novo o dinheiro e as joias, que o jovem logo vendeu, transformando tudo em dinheiro. E, tendo feito isso, dentro de poucos dias, foi-se embora para um lugar muito distante, onde passou a viver como um ricaço, esbanjando tudo que possuía em farras e patuscadas de toda espécie, querendo passar por filho de um rei, pois ele se envergonhava de dizer, eu sou um camponês,
renegando assim a condição de seu pai. Festinhas, amigos e amigas, boas vestes, vinho, jogatina, uma vida dissoluta. Bem depressa ele percebeu que o dinheiro ia diminuindo e que a miséria ia chegando. E, com a miséria, para torná-la mais penosa, sobreveio àquele lugar uma grande carestia, que acabou com o resto do dinheiro que ele ainda tinha. 205.4. Ele teria querido voltar para o pai. Mas era orgulhoso, e não quis. Foi, então, a um dos ricos do lugar, que tinha sido seu amigo nos bons tempos, e lhe suplicou: recebe-me entre os teus servos, lembrando-te de quando gozavas com as minhas riquezas. Agora, vede vós como o homem é estulto. Ele prefere ir colocar-se debaixo do chicote de um patrão, a ir dizer ao seu pai: perdoa-me. Eu errei. Aquele jovem havia aprendido tantas coisas inúteis, com sua inteligência perspicaz, mas não tinha querido aprender aquela palavra do eclesiástico. Como é infame aquele que abandona o seu pai, e como é maldito por Deus aquele que faz sua mãe ficar preocupada. O rapaz era inteligente, mas não sábio. O homem a quem ele havia se dirigido, em compensação pelo muito que ele havia gozado às custas do estulto jovem, mandou este estulto ir tomar conta de seus porcos, pois lá era terra de pagãos, onde havia muitos porcos. Mandou que ele fosse apacentar em suas propriedades umas manadas de porcos. Imundo, esfarrapado, fedorento e esfomeado, pois a comida estava escassa para todos os servos, especialmente para os empregados menos classificados, como era ele, um estrangeiro e, além disso, um porqueiro que era tratado como objeto de zombaria. Ele via como os porcos se saciavam com as bolotas de carvalho, e suspirava: ah! Se eu pudesse, pelo menos, encher a barriga com esses frutos. Mas eles são muito amargos. Nem a fome faz com que eles pareçam bons. E chorava, pensando nos festins feitos pouco tempo atrás, por entre risadas, cantos e danças. Depois pensava nas refeições honestas, mas bem nutritivas, de sua casa, que agora estava tão longe. Pensava nas porções que o pai imparcialmente distribuía a todos, reservando sempre o menos para si, alegre por ver o apetite sadio de seus filhos. Pensava também nas partes que eram distribuídas aos servos por aquele justo, e suspirava: os empregados de meu pai, até os menos classificados, têm pão em abundância, e eu fico aqui morrendo de fome. Um grande trabalho de reflexão, uma longa luta para acabar com aquele orgulho. 205.5. E, afinal, chegou o dia em que, tendo renascido para a humildade e para a sabedoria, ele se pôs de pé, e disse: eu vou voltar para o meu pai. É uma estultice minha este orgulho, que me mantém aqui preso. E por quê? Por que ficar sofrendo assim no corpo, e mais ainda no coração, quando eu posso obter o perdão e ter alívio? Eu vou voltar para o meu pai. Está dito. E, que lhe direi eu? Ah! Sim. Direi o que nasceu aqui dentro, nesta baixeza, no meio destas sujeiras, sofrendo as mordeduras da fome. E eu lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como o último dos teus empregados, mas tolera-me debaixo do teu teto. Que eu possa te ver passando, eu não poderei dizer-lhe: porque eu te amo. Ele não acreditaria. Mas eu o direi com minha vida e ele compreenderá e, antes de morrer, ainda me abençoará. Oh! Isso eu espero. Porque meu pai me ama. E, ao voltar de tarde para o povoado, ele foi despedir-se do patrão e depois, pedindo esmola pelo caminho, voltou para sua casa. Já se vêem os campos do pai, e a casa, e o pai, que estava dirigindo os trabalhos, já envelhecido, emagrecido pelos sofrimentos, mas sempre bom. O culpado, olhando aquilo que tinha sido causado por ele, parou atemorizado, mas o pai, correndo o olhar ao redor de si, o viu, e correu ao seu encontro, pois o filho ainda estava longe. Chegando perto dele, lançou-lhe os braços ao pescoço e o beijou. Somente o pai havia reconhecido naquele mendigo aviltado seu filho, e só mesmo ele é que tinha tido um movimento de amor. O filho, apertado entre aqueles braços, com a cabeça sobre o ombro paterno, murmura, por entre soluços: pai, deixa que eu me jogue aos teus pés. Não, meu filho. Aos pés, não.
Mas sobre o meu coração, que tanto sofreu na tua ausência e que precisa reviver, ao sentir o teu calor sobre o meu peito. E o filho, chorando ainda mais fortemente, disse, ó, meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado por ti de filho. Mas, permite-me viver entre os teus servos, debaixo do teu telhado, vendo-te, comendo teu pão, servindo-te, sentindo teu hálito. A cada bocado de pão, a cada teu respiro, irá se reformando o meu coração, tão corrompido, e me tornarei honesto. Mas o pai, segurando-o sempre abraçado, o levou até onde estavam os servos, que se haviam aglomerado à distância, e que de lá estavam observando, e lhes diz, depressa, trazei aqui a túnica mais bonita, os frascos com água de cheiro, dai-lhe um banho, perfumai-o, vesti-lhe a túnica, ponde-lhe sandálias novas e um anel no dedo. Depois, ide pegar um vitelo gordo, e matai-o. E que se prepare um banquete. Porque este meu filho estava morto e agora ressuscitou, estava perdido e foi reencontrado. Eu quero que agora ele também reencontre aquele seu simples amor de quando era pequeno. Que o meu amor e a festa da casa pela sua volta o façam reencontrar. Ele precisa compreender que para mim ele é sempre o querido caçula, como era em sua longínqua infância, quando ele caminhava ao meu lado, fazendo-me ser feliz com o seu sorriso e o seu balbuciar. E, como o patrão mandou, assim fizeram os servos. 205.6. O filho mais velho estava no campo e não estava sabendo de nada, enquanto não voltou. À tarde, voltando para casa, viu que ela estava toda iluminada, e ouviu o som dos instrumentos de música e das danças, que saía da casa. Chamou, então, um dos servos, que ia correndo muito atarefado, e lhe disse, que é que está acontecendo? E o servo respondeu, o teu irmão voltou. E teu pai fez matar o vitelo gordo, porque pôde reaver o filho com saúde, curado do seu grande mal, e mandou que se preparasse um banquete. Só estamos te esperando para começar. Mas o primogênito, encolerizado, porque lhe parecia uma injustiça toda aquela festa para o mais jovem que, além de ser mais jovem, ainda tinha sido mau, não quis entrar, e até estava querendo afastar-se de casa. Mas o pai, avisado disso, saiu correndo para fora, e o alcançou, tentando convencê-lo a entrar e pedindo-lhe que não tornasse amarga a sua alegria. O primogênito respondeu a seu pai, e não queres que eu fique descontente? Tu estás fazendo uma injustiça, e tratando com desprezo ao teu primogênito. Eu, desde que pude trabalhar, sempre te servi, e isto há muitos anos. Eu nunca desobedeci a uma ordem tua, nem mesmo a um teu desejo. Eu sempre estive perto de ti e te amei por dois, para fazer-te ficar curado da ferida feita por meu irmão. E tu não me deste nem um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E, para este, que te ofendeu, que te abandonou, que foi um preguiçoso e um esbanjador, e que agora está de volta, porque veio impelido pela fome, tu o cobres de honrarias, e matas para ele o vitelo mais bonito. Vale a pena sermos trabalhadores e sem vícios. Isto tu não devias fazer. O pai disse-lhe, então, apertando-o contra o seu seio, ó, meu filho, poderás tu crer que eu não te amo, por que não estendi uma faixa festiva em honra de tuas boas ações? As tuas ações já são santas por si mesmas, e por elas o mundo te elogia. Mas este teu irmão, pelo contrário, precisa ser realçado na estima do mundo e em sua própria estima. Acreditarás tu que eu não te amo, só porque não te dei um prêmio visível? Mas, de manhã e de tarde, em todos os meus respiros e pensamentos, tu estás presente em meu coração e, a cada momento, eu te abençoo. Tu tens o prêmio contínuo de estares sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo que nos banqueteássemos e fizéssemos uma festa, por este teu irmão, que estava morto ressuscitou para o bem, que estava perdido voltou ao nosso amor. E o primogênito deu-se por vencido. 205.7. Assim, meus amigos, é que acontece na casa do pai. E quem sabe que está como o filho mais novo da parábola pense também que, se o imitar, voltando para o pai lhe dirá, não aos meus pés, mas sobre o meu coração, que sofreu pela tua ausência, e que agora está feliz pela tua volta. Quem está na condição de filho primogênito e sem culpa com o pai,
Não seja ciumento da alegria paterna, mas participe dela, dando amor ao irmão redimido. Eu já falei. Fica aqui, João de Endor, e tu, Lázaro. Os outros vão preparar as mesas. Nós iremos logo. Todos se retiram. Quando Jesus, Lázaro e João ficam sozinhos, Jesus diz a Lázaro e João: assim se fará com a alma querida que tu esperas, Lázaro, e assim está sendo feito com a tua, João. A bondade de Deus está acima de qualquer medida.